Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. Eu que ajudo aqui a fazer as perguntas de leigo, ajudo a fazer algumas provocações também. E aqui na minha frente, então, para gravar hoje esse episódio, Wesley, como é que vai? Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Wesley, diretor de expansão da WePlan. Muito bem. E também aqui do lado do Wesley, para quem está assistindo, Renan. Quanto tempo, Renan? Estamos aqui novamente, né? Depois de bastante tempo. Ultimamente é turistando aqui. Turistando no podcast. Tivemos mais frequentes aqui, né? Eu no início, principalmente, né? Como eu falei, né? Tinha um pouco mais de tempo para falar, né? Embora a correria era grande, eu falei que com o tempo vocês iam ter menos tempo para falar, né? Menos tempo para estar aqui, menos tempo para poder parar e produzir esse conteúdo. E falando em conteúdo, então, hoje a gente vai falar sobre questão de nichar mercado, né? Escolher a posição no mercado, escolher onde se encontrar. Como que a gente encaixa o WePlan nessa questão de nichar mercado, né? Porque a gente está falando aí de uma economia, dá para dizer que é uma economia real, que está inserida, né? Tem imóveis, produto físico, envolve fábrica, manufatura, envolve cadeia de suprimentos, envolve o próprio credenciado que tem que estar lá na ponta conversando com o cliente, que é uma pessoa real, física, né? E dentro da categoria de economia real, a gente tem a categoria de móveis, né? E dentro da categoria de móveis, como que vocês se enquadram? Como que vocês se entendem dentro da categoria de móveis? Maravilha. Eu acho que muito importante falar nesse assunto, né? Hoje é um mercado que está crescendo muito, o mercado de interiores, arquitetura de interiores, design de interiores, e todo o crescimento desse mercado vem acompanhado com o crescimento de profissionais querendo atuar nele. Acredito que hoje o design de interiores seja um dos mercados de profissionais que mais se formam atualmente, né? Tem um grande crescimento. Isso porque todo mundo entendeu essa demanda do mercado e com isso vem cada vez mais profissionais atuando, cada vez mais a dificuldade de atuar nesse mercado e cada vez mais essa necessidade de se posicionar nele. Então hoje o principal foco é realmente a gente trazer essas tendências do mercado como um todo, né? Não tendências de materiais, de conceitos, de projetos, mas tendências dessa expansão no mercado e levar o WePlan como uma forma de profissionais se posicionarem hoje de uma forma que antes era muito difícil, né? De profissionais especialistas em imóveis planejados. E essa questão de tendência, se a gente for entrar fundo especificamente no que a gente está falando sobre imóveis planejados, a gente percebe, Johnny, que de um tempo para cá existe uma tendência de profissionais buscarem formas de se reinventar no mercado, buscarem formas de empreender de uma maneira mais inteligente. Eu acho que esse que é o movimento que vem acontecendo, que a WePlan também ajudou a puxar essa tendência. Começou primeiramente dentro do mercado de imóveis planejados com os estúdios, o Wesley vai lembrar bem. Então, loja de imóveis planejados, aquele boom. Aí vem os estúdios, imóveis planejados. E aí vem a WePlan com um modelo de negócio num formato de credenciamento, de uma parceria que a gente chama, onde a gente traz um modelo inteligente, onde você, de alguma forma, consegue otimizar custos, ter mais oportunidade, empreender junto com pessoas que já estão há muito tempo nesse mercado, então encurtando o caminho, tempo de aprendizagem. Eu acho que esse vai ser um bom assunto aí pra gente debater hoje. Eu sempre digo que no exterior a gente percebe muito que existe o nicho do nicho do nicho. Então, assim, você vai ter aquele profissional que, por exemplo, ele não é apenas um construtor de casas, por exemplo. Ele é o cara que só faz o telhado. Mas ele não só faz o telhado, ele só faz um telhado de um tipo específico de telhado. Então, o negócio ele vai se especializando de uma forma que você tem inúmeros profissionais super especialistas naquele nicho, daquele nicho do nicho. Então, é uma maneira de focar naquilo que o profissional realmente é melhor. É como se ele trabalhasse numa empresa de construção e ele é o melhor carpinteiro que faz telhado, por exemplo, né? Porque a gente sabe que lá o telhado é diferente daqui. E aí ele se especializa tanto nesse material, nesse tipo de aplicação, que ele vira
o cara que só faz telhado daquele tipo, daquele modelo, daquele tipo de encaixe, daquele material, daquela marca. Então eu acredito muito que as profissões elas vão se especializar num nível em que as pessoas serão especialistas ao extremo, assim, por exemplo, até o ponto, por exemplo, da gente subnichar até móveis planejados, de um exemplo de que eu só residencial, faço... só corporativo, Existe. Já acontece, obra, tá, Johnny? já existe esse movimento, né? Nós temos um parceiro que ele subnichou também, ele só atende investidores que mobiliam apartamentos para serem alocados dentro de plataformas como Airbnb, enfim, as plataformas de locação que a gente tem hoje, Quinto Andar, Focado etc. no ROI, focado... Exato, focado... Então, e é legal também porque quando você cria esse subnicho, você fala não para muita coisa. Aí diz assim, pô, mas bateu um cliente lá pedindo para mobiliar a casa dele, né? A nova casa que ele está construindo. Essa empresa está tão subnichada e ela entende exatamente onde ela quer chegar que ela vai dizer não para o Johnny. Johnny, esse tipo de projeto eu não atendo. Não, mas eu quero vocês... Não. O nosso nicho é esse aqui. Fica uma forma até de você captar mais clientes se posicionando dessa maneira, né? A gente gosta aqui de fazer muita analogia do oceano vermelho e do oceano azul. Imagina você, um profissional de interiores, onde você está em cima de uma montanha, onde você vê um lago vermelho de um lado, cheio de clientes, mas cheio de profissionais tentando atender aquele cliente, todos com a mesma isca, todos com a mesma proposta para adquirir aquele cliente. E do outro lado, um oceano azul, onde tem a mesma quantidade de clientes e ninguém pescando naquela região. Ou seja, ninguém ofertando um produto para aquela necessidade específica do cliente. Então, quando você entra nesse mercado, subnichando, você consegue dar mais valor para o teu trabalho, cobrar um valor realmente coerente com o que você entrega, porque realmente você se especializou naquele determinado setor. E vou além, né, Wesley? Não só você está num oceano vermelho, como você está lutando contra alguns profissionais que são mais especialistas do que você naquele projeto em específico que você está tentando e às vezes pegar pior, às vezes nem são especialistas, mas conseguem se vender porque o cliente realmente não tem esse balizador. Perfeito, pode ter menos know-how, mas tu vai, na verdade, sendo genérico, tá lutando contra alguém que é mais especialista na área. Se a gente for pegar um exemplo na prática, a gente olha para o plano educação, onde a gente tem produtos educacionais específicos para o subnicho de imóveis planejados. Então, se a gente for criar um treinamento de vendas, como a gente tem hoje, uma capacitação de vendas, que é ministrada pelo Ismael, se a gente for simplesmente criar uma capacitação de vendas aberta para o mercado para tentar atingir diversos nichos, a gente é mais num oceano extremamente vermelho e conturbado. Quando a gente subnicha capacitação em venda de imóveis planejados, a gente está nadando no oceano azul. A gente está subnichando e nós somos especialistas nisso. É o que a gente faz no dia a dia na prática. Então, acho que é muito legal quando a gente consegue ter essa noção do mercado, entender o que é uma área, entender o que é um nicho, entender o que de fato é um subnicho de atuação, onde ali você pode ter grandes oportunidades. Inclusive, quando você está nichado num determinado segmento aqui e você começa a aprofundar para descobrir aquele subnicho, de fato é um mundo de descobertas. Às vezes você pode achar um subnicho ali que tem uma demanda extremamente alta, várias pessoas levantando a mão, só que ninguém está olhando para aquilo, porque é um olhar micro, né? Um olharzinho micro em cada detalhe ali, onde você vai realmente resolver uma dor em específico. E é o que os clientes estão buscando, né? Hoje a gente vê, existe um modelo turnkey, onde o cliente realmente confia naquele profissional para entregar uma solução completa, e é justamente porque o cliente está procurando um especialista em fazer aquilo. Só que aquele especialista, ele realmente precisa dominar todas essas áreas. Então hoje você vê escritórios que querem se tornar turnkey, com certeza eles têm lá dentro uma pessoa especialista em imóveis planejados, uma pessoa especialista em acompanhamento de obra. Então realmente eles pegaram uma visão ampla, mas dentro deles eles atuam em todos esses subnichos, realmente para entregar essa solução para o cliente. É muito comum hoje, tanto no Reclame Aqui, quanto no mercado como um todo, móveis planejados é um setor muito delicado. Geralmente o cliente já está numa fase pós-obra, ou seja, ele já passou por bastante dificuldades e realmente
executar móveis planejados é muito difícil hoje. Você tem o profissional de interiores, você tem o profissional dentro da loja, você tem depois a parte da indústria, a parte da transportadora, e são muitas mãos até chegar naquela parte do cliente final. Então, quanto mais você encurta esses caminhos, mais você domine esse processo, mais o teu cliente vai buscar você pela essa confiança. Principalmente clientes que já tiveram uma experiência principalmente ruim com móveis planejados, já passaram por uma reforma, uma compra de móveis planejados, a segunda vez a tendência deles procurarem um especialista é muito maior, porque eles realmente entendem um pouco mais desse mercado. Exatamente. É comprar errado para daí dizer, prometendo na próxima, eu prometo que vou pegar aquele cara que eu devia ter pegado, aquele cara porque ele entendia muito mais e tal. Realmente, enfim, a gente percebe, né, a diferença de quem foca. Isso dá para dizer que é focar, né? Realmente pegar o teu profissionalismo e focar numa área. E falando em foco, vocês têm algum exemplo de credenciado que, por exemplo, começou talvez de maneira mais genérica, atendendo todos os públicos e de repente ele percebeu uma bela oportunidade, por exemplo, no corporativo somente, ou percebeu uma bela oportunidade no residencial, ou vamos além, né? Percebeu talvez oportunidades de subnicho dentro da área de móveis planejados que vocês visualizaram assim, poxa, esse cara encontrou agora o caminho, entendeu? Esse profissional encontrou o caminho. Acho que móveis planejados é o melhor exemplo que a gente tem dos nossos profissionais, né? Todos eles, por mais que atuam focado num determinado nicho de cliente lá, corporativo, residencial, todos estão se especializando em móveis planejados. Hoje, a gente tinha esse conceito mais antigamente de interiores é um nicho de arquitetura que você vai conseguir trabalhar com tudo. Então, você pegava arquitetos, design de interiores que realmente faziam tudo pelo cliente. Paginação, parte de gesso, mobiliário, porém, tudo aquilo era muito superficial, era muito raso. Para executar a parte do gesso, você precisava de um gesseiro especialista para executar aquilo. Para executar móveis planejados, necessitava de uma loja de planejados. Então, esse movimento dos nossos parceiros já está acontecendo focado em móveis planejados. Quando você entra nesse universo muito mais subnichado, você começa a entender muito mais de produto, diferenciais de produto, consegue direcionar melhores soluções para o teu cliente, desde ferragens, acabamento, cliente que prefere aquela cor por causa daquilo. Tudo isso, você quando se torna especialista, você consegue ter essa autoridade de mostrar para o teu cliente. E tem um ponto também, Johnny, que se eu sou arquiteto e eu já adquiri o Johnny como meu cliente, o Johnny já virou meu cliente por uma primeira etapa, vamos imaginar, por um projeto arquitetônico ou por um gerenciamento de obra que a gente fechou. É muito mais fácil e muito mais inteligente já que eu adquiri o Johnny, eu entender formas como cada vez mais eu agrego serviços dentro dessa jornada que o Johnny vai percorrer para executar 100% daquela obra, do que eu ter que adquirir um novo cliente. Aumentar o ticket no cliente. Aumenta o ticket do cliente, exatamente. A Weplan é uma excelente solução para isso hoje. É o que a maioria dos profissionais estão buscando se conectar com a gente, fechar esse modelo de parceria, é porque ele já pega uma grande etapa do projeto, da obra, e por que não eu também prestar essa assessoria e conseguir entregar um produto que é móveis planejados para o meu cliente de uma forma muito mais inteligente do que o formato tradicional de loja. E ao mesmo tempo, eu aumentei o meu ticket com o Johnny. Eu estou levando uma solução para ele, que eu estou resolvendo um grande problema para ele, principalmente tempo. E o Johnny está podendo tratar diretamente com o especialista. E ao mesmo tempo, eu estou elevando o meu ticket médio dentro daquele mesmo cliente que antes eu não tinha isso. Principalmente por esse movimento, como eu já comentei, de crescimento do mercado, onde tem cada vez mais profissionais, você buscar uma nova fonte de receita para aquele cliente, um novo serviço para prestar para aquele cliente, é uma solução bem melhor de você aumentar a rentabilidade da tua empresa do que você simplesmente ir procurar mais clientes. Quando você for procurar, você vai demandar mais tempo, mais recurso, provavelmente vai ter que cobrar menos por isso. Então é um cenário bem favorável você tentar aumentar o ticket no mesmo cliente. E você reduzir atrito é uma maneira não só de aumentar a renda, como economizar, né? Porque, por exemplo, agora eu entendo por que o Renan sempre fala de agregar uma nova fonte de receita no seu escritório de arquitetura, por exemplo. Porque, assim, o profissional que vai fazer gestão de obra, por exemplo, tudo que ele puder ter sob seu controle, melhor. Não faz sentido deixar coisas que ele poderia fazer para outros executarem. Então, ele vai fazer o possível para pegar isso e conseguir entregar toda a solução completa que a gente diz, né? Então, faz muito sentido quando o Renan fala de agregar uma nova fonte de renda, e não só agregar uma nova fonte de renda, como também fornecer a solução completa
Porque aí você tem tudo sob controle, né? Porque é complicado dizer que tu tem uma gestão de obra completa se você depende de muitas empresas terceiros, ou né? de terceiros para incorporar na tua agenda, no teu cronograma. Então, quanto mais ele puder abraçar né, os problemas ali e fazer essa gestão de maneira completa, mais ele vai faturar, mais ele vai conseguir agregar, entregar a solução para o cliente e melhor as coisas vão conversar, né? E melhor vai ser a satisfação do cliente no final também, né? Mais Então, chance dele ter recomendado, ele te indicar pelo e de teu nada serviço. adianta agregar uma nova fonte de renda ou faturar alto se você tem um NPS ruim, né? Exatamente. E tu vende uma vez só, enfim, acaba se queimando. E então faz muito mais sentido entregar a solução completa. E né? é uma forma de você diferenciar no mercado, porque aquilo que estávamos falando antes, se você olhar para o mercado de uma forma geral, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Porque muitas vezes ninguém quer pegar essa responsabilidade a mais, uma solução completa. Só que ao mesmo tempo que você faz isso, está se diferenciando dos outros. Então você não vai ser balizado por preço. Você está entregando algo a mais. Você tem um valor agregado, um valor percebido mediante esse cliente. E tu comentou uma coisa, Johnny, que é incrível, cara. Às vezes a gente acha que as pessoas se conectam com nós dentro do modelo de negócio da WePlan por causa da rentabilidade. E não é. É controle. Olha O só. Wesley está aqui cuidando dessa parte de expansão. Eu gosto de fazer geralmente essa pergunta pro Wesley. E aí, Wesley, por que essa pessoa está vindo com a gente? Controle, Renan. É pelo controle. Então, bem colocado essa tua visão aí, porque é o que realmente acontece na prática. Essa consciência de que a rentabilidade ela é muito relativa, né? A margem é muito relativa. Não é porque você tem 100 clientes que a tua rentabilidade é maior do que quem tem 10 clientes. É realmente o quanto você destina de tempo em cima daquilo, quanto você sabe que é o valor do teu tempo. Então, esse controle, essa solução de acelerar um processo para o cliente é uma aceleração de processo dentro desse profissional de interiores. Ele poder, sem precisar fazer todo aquele detalhamento, depender de outros terceiros, ele mesmo fornecer aquele serviço de execução para o cliente, além de ele adicionar essa receita, ele economiza muito por ele ter o controle, ele diminui erros para o cliente, ele tem um NPS mais alto, gerando indicações, realmente sendo especialista focado em imóveis planejados. Que normalmente não se mensura a ineficiência, né? A ineficiência ela é tipo assim, aquele dado obscuro que ninguém quer mexer na pasta e abrir os dados porque fica feio, sabe? Então, quando você coloca de não olhar só para a rentabilidade, tu tá dizendo que de nada adianta ter talvez um ticket alto, né? Nossa, eu vendo obras assim caras, eu vendo para clientes, né? Se você não está mensurando a ineficiência ou os problemas que acontecem, né? Então... Sem estar medindo, tu não sabe se tá bom ou mal o teu exatamente. negócio. É que olha só que interessante isso, porque quando eu falei assim, que a pessoa não vem primeiramente pela rentabilidade e sim pelo controle, só que quando a gente for entrar a fundo do porquê do controle e da eficiência da operação, automaticamente vai melhorar o quê? A rentabilidade. Então a gente está atacando a causa, né, dos problemas para que, por consequência, tenha uma rentabilidade mais alta. Seja mais eficiente. E é diferente de você procurar, por exemplo, alta rentabilidade. Eu quero vender um produto de altíssimo ticket, assim, é venda complexa, mas ele tem uma margem muito boa. Beleza, tu vai vender esse produto. Mas você mensura o quanto ele dá de assistência, o quanto ele dá de transtorno, o quanto demora para você conseguir entregar isso, né? Então a gente está falando disso, de vender algo mais assertivo, né? E esse controle, né? Realmente reforçar isso, porque, como o Renan comentou, profissionais buscam, porque hoje, como eu falei, imóveis planejados, o mercado tradicional é muitos processos nessa comercialização até chegar na parte de execução para aquele cliente final. Então, é muita gente olhando para o mesmo projeto, o profissional que está executando muitas vezes não é o mesmo profissional que pensou naquele projeto, então ele não sabe o real motivo daquele imóvel estar lá, daquela porta ser daquele tamanho, então acaba gerando muito atrito, depende de muito acompanhamento, muita gestão em cima daquele fornecedor. Esse tempo que você reduz, tendo esse controle, tendo essa garantia de mostrar para o teu cliente, é o que está fazendo os clientes também buscarem nossos profissionais. Esse cliente, quer dizer que então que eu comprei meu projeto com você porque eu confiei em você especialista para o meu projeto, eu também posso confiar em você para executar os meus móveis. E o profissional consegue garantir para o cliente, não, o que você está vendo nesse projeto, eu consigo te garantir que está sendo entregue porque sou eu que estou solicitando de indústria. Então esse controle, essa gestão, essa entrega para o cliente é realmente o diferencial que a gente vende. Cara, como que a WePlan
explica ou como ela educa o credenciado para que ele explique que isso tem uma vantagem enorme na competitividade, porque isso vai ser com certeza um argumento de venda, né? Tipo, olha, além agora do projeto aqui, da parte arquitetônica e tudo que eu entrego na arquitetura, eu também consigo entregar os interiores. Para não parecer para o mercado que você está querendo só aumentar ticket. E sim você... Porque o que parece é isso, né? Quando a gente vê uma marca que dá um passo além, a primeira leitura é: poxa, mas eles estavam indo tão bem nessa área, por que eles estão fazendo isso agora? Será que é só para vender mais? Então, como educar não só o credenciado, mas como explicar para ele vender esse valor para o cliente dele, para que ele perceba o valor e não olhe para o preço. Porque a leitura do cliente pode ser: poxa, ele só quer faturar mais. Mas como que a gente faz para virar esse jogo? Para mostrar que vai muito além disso, né? É ver o valor realmente, que é como se fizesse o cliente enxergar no futuro e ver, ó, tu não vai precisar passar por esses problemas, a gente vai ganhar tempo aqui. Então, como que é o trabalho diário aí para... Levar essa consciência para o cliente talvez seja ainda uma das formas mais fáceis que o nosso partner tem. Toda essa dor que a gente citou, que a gente sabe que o cliente teve muitas vezes em outro fornecedor, executando de outra forma, talvez todos os clientes não tenham essa consciência, mas o profissional de interiores tem. Ele sabe o quanto foi sofrido executar em diversas lojas diferentes, diversas marcenarias diferentes. Então, tudo isso que ele já sofreu, ele consegue transparecer muito fácil pelo cliente. Ele consegue dizer: ó, eu fui atrás dessa empresa, eu fui atrás de ser uma partner da WePlan, ser uma especialista em imóveis, porque eu sei o quanto é difícil executar isso para você. Então, o cliente tendo essa consciência, ela foi atrás de uma empresa para ela mesma fornecer imóveis planejados, ela está atuando há tanto tempo no mercado, ela ou ele, atuando há tanto tempo com imóveis planejados e está sofrendo com isso, então significa que realmente é uma solução a mais que eu consigo contratar dela. E se a gente for analisar, por que existe a loja? A loja existe porque ela pegou esse projeto que o arquiteto aprovou ali com o cliente e ela vai fazer aquele projeto sair do papel, compatibilizar tudo aquilo para poder implantar na indústria e executar aquele projeto. Então, quando a gente fala que o nosso arquiteto ele se apresenta para o cliente especialista no assunto, porque a gente treina eles toda semana, eles viram especialistas em imóveis planejados, ele está dizendo assim: eu busquei essa solução no mercado, eu me especializei, eu não preciso mais de uma loja para compatibilizar meu projeto. Da minha mão vai direto para a indústria, ninguém mais mexe nesse negócio. Porque assim, Johnny, em linhas gerais, o arquiteto depende de um outro arquiteto lá dentro da loja que vai levantar aquilo no Promop para poder gerar um orçamento, e depois ele vai depender de um conferente técnico que vai conferir tudo aquilo para aí sim entrar para a indústria, para a produção, para depois chegar na casa do cliente e ser montado. Então o nosso arquiteto especialista está dizendo assim: hoje eu faço tudo isso, a gente não precisa mais enviar isso para a loja. Eu cortei a conexão, eu estou indo direto na indústria. Através da WePlan a gente está indo direto na indústria. Porque a WePlan, o nosso parceiro, é um organismo só. Isso é outro benefício, né? Você mostrar para o teu cliente: ó, eu fui atrás de uma empresa assim, porque eu sei que eu quero te garantir o projeto que eu pensei para você. Muitas vezes é o sonho da vida do cliente, é a casa da vida dele. Então, ele realmente fez um projeto, ele especificou tudo para atender todas as necessidades. Quando você fala para o cliente que na loja vai existir um risco de alteração, até na marcenaria vai existir um risco de alteração, é outro benefício muito grande que o cliente final consegue ter. A gente gosta de dizer aqui no nosso modelo de negócios que a gente quer sim levar uma nova possibilidade de profissionais empreenderem com imóveis planejados, assumindo menos riscos, tendo mais o controle da operação, mas acima de tudo é uma consequência do nosso modelo levar esse benefício também para o cliente. Quanto a gente reduz a cadeia, reduz os profissionais envolvidos, consequentemente o cliente também consegue ver esse benefício. Agora tu tocou num ponto, Wesley, que é melhor do que melhorar um processo é eliminar. É questionar se esse processo realmente deveria existir. Do tipo, beleza, vamos criar uma ferramenta para compatibilizar projetos de maneira mais acelerada. Mas será que a pergunta deveria ser essa? Será que a pergunta não deveria ser: deveria existir compatibilização nesse nível que ainda existe, né? Então, o que a gente está dizendo aqui é que a gente está eliminando algumas etapas que a gente acha que geram mais atrito do que qualquer outra coisa, e utilizando a tecnologia a favor disso, né? Como que a gente faz isso? Aí é o momento de entrar e mostrar os valores, né? E assim, eu percebi que só do lado do arquiteto já existe
N motivos para ele aderir ao modelo da Wiplan, sem considerar ganhos para o cliente. Quando a gente vai para o lado do cliente, cara, é o reflexo de tudo que ele trabalhou, de tudo que ele fez, do que o arquiteto vai trabalhar, do que o profissional, enfim. E aí os ganhos, eles aumentam, né? Eles refletem muito mais, porque uma vez que o profissional trabalha com mais tranquilidade e com menos atrito, reflete isso também lá na ponta, né? Então, eu acredito que não há nem necessidade de explicar muito, porque tudo que o profissional sofria aqui atrás da tela, de certa forma, ia expirar lá no cliente. Cara, alguma coisa errada também ia dar no cliente. E a gente sabe que melhorando aquela máxima, né? O modelo do Wiplan se inspira muito no modelo BIM da construção, né? Que é prever muita falha antes. Então, tudo que você consegue prever antes, você consegue mitigar as falhas e o custo lá na obra, né? Então, acho que isso, o reflexo de um bom trabalho atrás da tela aqui, ou de uma boa retaguarda, que é o que a Wiplan se presta a servir, é um reflexo de um bom trabalho lá para o cliente, né? De uma boa experiência no fim. E se a gente for analisar, olha esse movimento todo que está acontecendo no mercado, para a gente pegar pelos processos construtivos também. O Life Steel Frame ali, que o nosso parceiro da Agio Obra trabalha. E que... Não só interiores, mas obras como um todo. Obras como né? um todo, né? Porque, e, cara, se for analisar, se coloca no lugar do cliente, cara, tu já passar todo aquele caos que é a parte da obra. E aí, você ir pro pós-obra, que é a parte de interiores que a gente vai, e você sofrer também com uma série de ineficiência no meio da operação. Então, cara, quando você resolve um problema, aí a gente olha assim, pô, mas, cara, a inovação ela é você pegar o que já existe, mas você aparar as arestas. Você ir ajustando e eliminando aquele processo que não faz mais sentido. Aquela pecinha no meio do caminho que, cara, a gente, né, vamos lá. Hoje a gente tirou o representante comercial, né? Essa conexão entre a Wiplan aqui e a indústria não tem um representante comercial, porque a nossa estrutura já foi ajustada para não precisar desse cara. Então, em outros modelos, outros formatos, como o formato tradicional de loja, beleza, essa peça é fundamental ali para abertura de mercado, manutenção da rede. Não estou dizendo que... eu estou dizendo que pro nosso, a gente ajustou que ele não faria sentido. Então, ali a gente já ganhou um pouquinho de eficiência na operação. A gente encurtou o caminho. Quando você começa a cortar processos, cara, a loja... Não estamos dizendo que a loja está errada. Não, cara, o processo está ali, está funcionando. Só que eu estou dizendo que quando a gente vem para o lado da Wiplan, que a gente cortou também aquele custo operacional de loja, de estrutura física, de aluguel, de barracão, automaticamente vai respingar ali para o consumidor final. Vai chegar de uma forma mais atrativa. É legal esse olhar do tipo, esse caminho não desabilita, não desonera. Assim. Isso aqui continua, beleza? O que acontece é que a gente olhou por um outro ângulo e percebeu que por esse caminho tem coisas que não fazem sentido. Perfeito. Perfeito. E tem uma oportunidade ali. E pensando na experiência do cliente, tem coisas que realmente não fazem sentido, né? Do tipo, por exemplo, o representante comercial, que é a conversa que a loja tinha com a fábrica, né? Cara, o cliente nem sabe que existe essa figura. Nem sabe que existe ser profissional. Não sabe. Mas ele tá lá. Ele agrega um custo. Beleza, ele tem o seu trabalho, ele entrega o que ele se propõe a entregar, mas agregava um custo e, de certa forma, era uma etapa a mais no processo. Era um dia que o cara tinha que abrir o notebook e despachar, entendeu? Era um ou 2 dias a mais para demorar para entregar o móvel. Então, tu começa a questionar essas coisas e, poxa, realmente isso é necessário? Nesse modelo não faz sentido. Johnny, e por isso que, cara, a iniciativa privada é fantástica, porque... é uma guerra de quem vai ser mais eficiente na operação. E, cara, quem vai se beneficiar com isso é o consumidor final. Então, essa que é a parte legal da coisa. Cara, tu ter uma empresa, tu ter um modelo de negócio, o mercado hoje é dizer assim, cara, todo dia é um desafio de como que a gente gera mais receita, diminui as despesas e fica mais eficiente na operação. Quem que vai se beneficiar com isso? Sempre vai ser o consumidor final. Sempre vai ser o mercado de forma geral. E mais eficiente na experiência, né? O cliente vai retornar um feedback, um NPS muito maior. Porque isso que você falou do paralelo
do privado com o público, a gente percebe muito bem, né? No público, se você tem uma ineficiência, a chance deles colocarem uma pessoa a mais naquele processo, tipo um fiscal, para ver por que a ineficiência existe, ela é muito maior do que você simplesmente questionar que aquele processo deveria existir. Então, aí a gente está falando de um modelo de negócios que tem o compromisso de ser mais eficiente, porque senão ele não sobrevive no mercado. E não só eficiente. E é o que o mercado pede, né? O mercado, o cliente está querendo uma solução melhor, está querendo uma experiência melhor. Todo esse movimento do mercado exige com que o profissional inove no mercado, leve soluções a mais para aquele cliente, e é realmente aqui que a gente quer atuar, né? Aquele profissional. Hoje a gente tem, inclusive, parceria com construtora, onde a construtora vê esse cenário. Ó, o cliente dele está querendo comprar uma casa, mas toda aquela parte de interiores, depois, às vezes o cliente está se mudando de cidade, ele não quer se incomodar com aquilo. Ele quer que a construtora mesmo tenha o profissional para resolver tudo aquilo. E dentro da construtora, eles estão vendo essa necessidade. Eu quero resolver isso para o meu cliente. Eu estou vendo essa necessidade do cliente. A construtora também precisa contratar um profissional que vai contratar uma loja para chegar a toda aquela solução à parte do cliente final. Então, a gente está realmente querendo encurtar esse caminho para levar esse benefício para o cliente na ponta. Cara, acontece muito do cliente comprar aqueles apartamentos decorados, né? Ele vai visitar e tal, e tem muita gente que compra completo e diz assim, eu quero assim. Né? Manda o arquiteto lá, olha, copiar, faz assim que eles montaram e tal. Então, por que não, né? Plugar uma solução da Wiplan que já consegue entregar da maneira que foi vendido, montado, explicado, enfim, faz muito sentido. E tu vê como são coisas que eu tenho certeza que no começo da Wiplan vocês não faziam ideia que poderiam ser possibilidades. Então, quando a gente olha de outros ângulos, a gente abre uma porta que antes ela não existia, né? É tipo, tu vai naquela parede cega e cria uma porta. E dali você vê coisas de um ângulo diferente. Então, a gente está falando desse modelo. E para gravar esse modelo, né, eu quero que o Renan repita, né? Repita sempre qual é esse modelo, quais são as ineficiências que vocês removeram e quais são as eficiências que vocês entregam. Cara, eu digo assim, a gente vai ficar até repetitivo, mas acho que essa é a ideia, né, Johnny? Quando a gente vai falar da Wiplan, a gente está dizendo assim para você, que você tem várias possibilidades de empreender no mercado de imóveis planejados hoje. Você pode ir lá, comprar uma franquia, pagar 300, 400 mil, defender uma bandeira, ir para o mercado. Você pode abrir sua marcenaria. Enfim, como o mercado funciona hoje. O que a gente está querendo falar hoje com o Wiplan é o seguinte, cara, tem um modelo que essa gurizada criou lá em 2020, que é uma forma mais inteligente. Por que é mais inteligente? Porque você, como profissional, você vem agregar o seu conhecimento, vender serviço, melhorar a sua margem. E nós, como Wiplan, aquela parte chata, que eu sempre falo aqui, que é, cara, se conectar com a indústria, ter que ir atrás de transportadora, ter que credenciar equipes de montagem, organizar processo jurídico, tributário, tudo isso que quando o empreendedor fala assim, vou colocar meu negócio, é onde a gente sempre espana, né, Johnny? Questão tributária, abrir empresa, resolver política, é onde a gente sempre espana. A gente já cuidou de tudo isso, está tudo prontinho. É só operar. Então você veio, você se credenciou na Wiplan, em 30 dias você passou pelo nosso processo de onboarding e a partir disso você tem um time de especialista aqui à disposição e você vai estar empreendendo junto com a gente. Qual que é o ponto fundamental que a gente gosta de debater aqui? Nos modelos tradicionais, você tem algo que te incomoda todo santo mês, que é o custo fixo altíssimo de arrancada. Ou seja, você inicia o dia 1 com negativo 80, 100 mil, dependendo da tua estrutura. E com a Wiplan, a gente tirou esse fantasminha das tuas costas. A ideia é que você entre no mês com as costas aliviadas e a hora que você gerar negócio, você gerou uma ótima margem, uma boa receita. E se no próximo mês aconteceu alguma coisa, você não continuou vendendo, não bateu aquele custo fixo que os meios tradicionais hoje judia, cara. Não é fácil. Hoje em dia, cara, quantas lojas conseguem passar hoje 3 meses com a venda lá embaixo? São pouquíssimas que vão ter uma geração de caixa que vão sustentar tu ficar 3, 4 meses sem venda.
No nosso modelo, se acontecer algum fato extraordinário no mercado que você ficou sem vender, você não saiu do jogo. Então, por isso que a gente gosta de dizer assim, é um modelo inteligente. A hora que você faz negócio, você tem uma rentabilidade muito boa, você levou um produto de uma forma mais rápida e inteligente para o teu cliente, a consequência é que ele também, tu respeitou o dinheiro dele, foi eficiente na operação como um todo. E quando você, por algum ponto, não vendeu, você não vai sair do jogo, cara. Esse que é o ponto que a gente está falando. E você não precisa deixar de ter teu escritório, de focar nos teus projetos, de fazer a tua gestão de obra. A gente tem até construtora procurando a gente hoje. Não, você está acoplando mais uma vertical de receita dentro do teu negócio. E, cara, você acoplar novas verticais de receita é inteligente para o teu negócio. Aqui na WePlan a gente nasceu vendendo móveis. Hoje a gente gera receita através de imóveis planejados, através de educação e através da venda, inclusive, do nosso modelo de parceria que a gente tem hoje. Que, aliás, é um investimento extremamente oportuno para você que queira empreender no setor de imóveis planejados, inclusive nos comparar com as soluções que você vai encontrar no mercado e você vai ver que nós somos a solução mais inteligente hoje para você estar entrando nesse mercado de uma forma segura. Eu sempre tive essa opinião muito forte da importância de você se especializar, de você subnichar dentro da sua área de atuação. E até por isso que a gente trouxe esse conteúdo. A gente está vendo esse movimento cada vez maior de profissionais precisando se especializar, vindo com uma dor, querendo aumentar a receita, querendo aumentar o ticket, tudo por causa desse movimento no mercado. E também foi um movimento assim que levou à criação do WePlan. A gente identificou no mercado o quanto estava difícil empreender com móveis planejados, o quanto era difícil toda a cadeia comercial de ter um arquiteto, ter um outro arquiteto dentro da loja, um outro conferente, toda a estrutura inchada de uma loja, e a gente começou a entender o porquê que não era feito diferente. A gente queria levar esse controle para o profissional de interiores. E quando a gente viu que para o profissional de interiores empreender com móveis planejados era esse cenário tradicional dele ter sua própria franquia, dele fazer parceria direto com uma indústria, a gente viu porque que hoje existem poucos profissionais atuando dessa forma. É realmente muito difícil você empreender nesse mercado sozinho. Então a gente realmente entendeu isso no mercado, viu essa demanda do cliente, essa demanda do profissional de interiores e a gente levou o nosso modelo de negócio para esses profissionais que querem empreender com móveis planejados sem ter essa necessidade de correr os riscos de uma loja física. Maravilha, galera. Eu tava aqui enquanto o Renan falava, cara, me deu um estalo aqui que eu não pude deixar de mandar no grupo a mensagem. Tá lá, quando eu sair do modo avião aqui vai chegar a mensagem. É um slogan bem legal para vocês utilizar. E repassar para os credenciados também. Você credenciado que está ouvindo, é um bom mote de venda. Você falar para o seu cliente, eu respeito o seu dinheiro, por isso eu sou o WePlan. Então, quem pensa no dinheiro do cliente, né, ele não vai brincar com o dinheiro do cliente, porque o tempo do cliente é dinheiro, né? O estresse do cliente é dinheiro, é teu dinheiro também, né? Resolver um pipinão aí na móveis planejados às vezes mata a tua margem ou te deixa no negativo numa só obra, né? Se você quiser fazer, quiser vender problema. Então é isso aí. Eu respeito seu dinheiro, por isso eu sou o WePlan. Fica essa mensagem, fica essa dica que eu acho que ligou mais uma luzinha aqui. Cara, eu não me canso, são 97 episódios e a cada episódio sempre vem um insight novo que a gente consegue tirar e um aprendizado novo também desse modelo. Beleza, galera? Muito obrigado então por mais esse episódio. Boa conversa, muito bem. Vamos para o próximo. Valeu. Fechou, valeu. Até mais.